Bom, então é com grande alegria que a gente inicia mais um encontro do primeiro ciclo de conversa sobre a infância em diferentes territórios. Esse curso ele é vinculado ao grupo de estudos e pesquisa em educação, infância e teoria crítica, e também ao CRIT Infância da Universidade Estadual de Londrina. E, primeiramente, eu gostaria de agradecer, a presença de todos e dar boas-vindas a todos e todas também. E eu vou passar alguns breves informes. A professora Sandra já comentou, mas por conta de alguns problemas, a professora Marta ela não pôde comparecer hoje. Então, eu e a professora Sandra Mantovani que vamos fazer as mediações, que forem necessárias. Os próximos encontros, eles vão acontecer nos dias 26/10, 30/11 e 14/12, das 2h30 às 3h30. Então, para aqueles que não puderem comparecer, nós vamos disponibilizar os vídeos no nosso canal do YouTube. No decorrer da nossa roda de conversa, a gente vai enviar pelo chat um link para que vocês possam confirmar a presença de vocês. Para aqueles que conseguiram fazer a inscrição, vão ter direito ao certificado de 30 horas. Esse certificado, por conta que o nosso encontro vai ser o último dia, no dia 14/12, então ele vai estar liberado no início de janeiro para todos, vai ser enviado por e-mail e nós vamos estar avisando também nas redes sociais. O nosso encontro de hoje é com a professora doutora Gilmara Lupion Moreno, e ela vai abordar o tema Adoção e Literatura Infantil por uma Cultura Adotiva na Escola. Eu agradeço a atenção e a presença de todos mais uma vez e desejo um bom curso a todos e todas. Isso, obrigada, Natasha. Estamos aqui, então, com a professora Gilmara, nossa colega, companheira diária, trabalha conosco na educação infantil, doutora em educação. Eu não busquei, Gilmara, vou ser bem sincera com você, não busquei o seu currículo Lattes, mas eu posso dizer o seguinte, que a professora Gilmara é a nossa lutadora pelas causas dos direitos da criança, né, Gilmara? Em específico, nós podemos falar sobre a importância da reflexão sobre a cultura adotiva e também sobre a importância da relação da família com a escola, né, Gilmara? Seja na educação infantil, seja nos anos iniciais. Por quê? Porque a criança, como nós discutimos tanto no nosso grupo, ela tem uma infância que vai além da educação infantil, né? E aí eu gostaria até de colocar aqui que nós trabalhamos juntas, atualmente orientando um TCC que discutiu essa questão da cultura adotiva. Então, a importância da gente fazer essa discussão por conta da falta, da ausência, se a gente pode dizer assim, né, Gilmara, dessa discussão, desses conhecimentos, tanto nos cursos de formação inicial, como nos cursos de formação continuada para professores, né, o quanto que isso faz falta. Então, a professora Gilmara vem aqui contribuir conosco e, portanto, fique à vontade, Gilmara, e qualquer coisa, estamos aqui. Muito obrigada, Sandra, pela acolhida. Obrigada, Natasha, por ter me assessorado aí, né, Natasha, nos últimos dias, né, através do WhatsApp, para que eu pudesse estar aqui com vocês hoje, né. Então, eu agradeço o convite da professora Marta Furlan para poder estar falando com vocês, né, sobre a adoção na escola. Como a professora Sandra disse, é uma discussão que a gente tem feito e que os meus colegas de área, né, da área de educação infantil, têm abraçado a causa e compartilhado das minhas pesquisas junto comigo. Então, assim, só tenho a agradecer essa oportunidade da gente falar dessas infâncias, né, da infância da criança adotada e da infância da criança acolhida,
que, como a professora Sandra disse, passa aqui desapercebido, né, nos currículos dos cursos, tanto de formação inicial quanto de formação continuada. Bom, então eu vou pedir para a Natasha, né, para ela poder estar compartilhando os meus slides, pode ser? Natasha parece que travou. Parece que travou. Voltou, Natasha. Natasha voltou. Voltou. Isso que eu ia falar. Não sei se travou só para mim ou se foi para todos, mas a professora pediu para compartilhar os slides, né? Isso. Então, um pouquinho que eu já vou colocar. Enquanto a Natasha vai colocando lá, né, o compartilhamento de tela, deixa eu ir aproveitando o tempo, né, porque ele tem um tempo para começar e para terminar, né, para a gente não se estender, aqui no nosso evento. Não sei se quem está aqui está me ouvindo pela primeira vez, né? Pode ser que as pessoas já tenham me ouvido falar sobre a adoção na escola, né? Então, eu peço a compreensão, né, de quem já me ouviu, porque eu sei que é um assunto, né, como nós já colocamos, pouco tratado, então pode ser que as pessoas estão aqui e ainda estão se perguntando, né, qual a relação dessa temática na área da educação, né? Então, eu quero dizer, né, para vocês como a gente chegou até aqui, né? E o tema que eu me propus a falar com vocês hoje é sobre a literatura infantil e a adoção, né? Então, a literatura infantil é algo que eu gosto muito, né? E tenho pesquisado, né, sobre esse tema, escola-adoção, na universidade há 6 anos. Primeiro, eu coordenei um projeto de pesquisa, né, onde nós aprendemos bastante sobre esse conteúdo, uma vez que ele é bem restrito na área da educação, ele vai aparecer mais, né, na área do direito, na área da psicologia, na área do serviço social e na educação, ele aparece muito pouco. Não posso deixar de dizer, digo isso toda fala que eu faço sobre a minha pesquisa, né, sobre a adoção na universidade, que a minha parceira de pesquisa é a professora Cleide Vitor Mucini Batista. Então, assim, ela está comigo desde o início, tanto no projeto de pesquisa, como agora no projeto de extensão. Em alguns momentos, a gente faz uma dobradinha, dividimos o mesmo espaço, e uma complementa a outra, e a gente trata do assunto. Em outro momento, fala ela, em outro momento, falo eu, né? Mas, assim, a gente tem construído esse conhecimento juntas. Natasha, você pode pôr a próxima tela, por favor? Como a professora Sandra disse, né, sou docente do departamento, coordeno o projeto de extensão, sou membro do grupo de apoio à adoção Trilhas do Afeto, que é daqui de Londrina, né, então é um grupo destinado para a preparação, né, das pessoas que desejam ser pai ou mãe pela via da adotiva. O grupo existe há 7 anos, né? E lá a gente também tem aprendido muito. A professora Cleide também é voluntária no grupo, também nos ajuda com as discussões por lá. E por último, tão importante quanto, ou mais importante para mim, né? Eu sou mãe pela via adotiva, né? Mas comecei a pesquisar depois que os meus filhos já tinham chegado há um certo tempo, eu já tinha passado aí pela experiência, né, de ser mãe na escola, né, de ser pedagoga da UEL, mãe na escola, e depois pesquisadora sobre adoção. Então, é isso, é desse lugar que eu falo, né. A professora Sandra disse que não pesquisou, né, sobre o meu Lattes, então, eu fico feliz que ela não tenha feito isso, porque ele está desatualizado, né, e, assim, tenho muitas publicações já sobre adoção, mas elas não estão por lá. Mas depois, se alguém tiver interesse, a gente pode estar compartilhando, né, os textos, as publicações feitas aí nos últimos anos a respeito dessa temática. Pode pôr para mim a próxima tela, Natasha, por favor? Por que falar de adoção na escola, né?
Eu vou fazer esse começo para vocês entenderem um pouco do porquê, para a gente chegar na literatura, que é um tema apaixonante. E aí eu tenho o prazer, né, de unir as duas temáticas que tanto me encantam, que é a adoção e a literatura. Então, gente, isso para mim hoje é festa. É maravilhoso poder estar aqui falando desses dois assuntos que, para mim, são encantadores, né? Que é você tornar-se pai, tornar-se mãe, tornar-se irmão, tio, avô pela via adotiva e ainda contar história, né? Lidar com a literatura infantil, que é um recurso maravilhoso, essencial no desenvolvimento das nossas crianças. Então, por que falar de adoção na escola? Porque é falar da diversidade familiar, né? Nós temos diferentes constituições familiares, né? E uma delas é a família constituída pela via da adoção. Porque a filiação adotiva não é inferior à filiação biológica, né? Por quê? Se desejamos construir uma nova cultura adotiva, não podemos reforçar mitos e preconceitos, né? E aí eu sempre gosto de fazer essa reflexão. Vocês não precisam responder se não quiser, né? Mas pensa aí, ainda existe mito sobre adoção? Existe preconceito sobre adoção na nossa sociedade? Ou nós não passamos mais por esta situação, né? Infelizmente, né, a gente sabe que os preconceitos existem e que a gente precisa aprender a lidar com eles, né? E um dos espaços para que a gente possa desconstruir esses mitos e esses preconceitos é a escola. Também gosto de dizer que esses mitos e preconceitos não são por acaso, né? Temos uma história da adoção, e a história da adoção nem sempre foi a história que nós temos hoje. Hoje a adoção está no ECA, no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? Então, hoje é direito da criança que, por algum motivo, foi destituída da sua família de origem, a ter uma família pela via adotiva, que é o que o direito chama de família substituta. Porque na escola a gente vai ter os conteúdos curriculares, né? Como está posto aí, história de vida, família, reprodução humana, entre outros, e esses conteúdos, eles suscitam, né, o tema adoção. Porque a escola é um espaço fecundo para a construção de valores, como a solidariedade e o respeito. E aí eu sempre gosto de dizer também que a gente não precisa ter um aluno adotado na escola para poder trabalhar o conteúdo da adoção. Porque se a gente quer construir uma cultura de respeito a essa constituição familiar, a gente começa desde a educação infantil. A gente começa contando histórias, a gente começa vendo filme, a gente começa conversando lá na roda de conversa, né? Porque eu falo que para a criança da educação infantil, pouco interessa se o amigo é adotado ou não, ele quer o amigo, né? Ele quer a amizade. Então, se a gente começa essa desconstrução desde muito pequenos, a gente tem uma boa probabilidade aí, né, de vencer esses mitos e preconceitos. E porque a família e a escola são agentes importantes, né, nesse processo de construção aí de uma cultura da adoção. Aí alguém pode estar pensando assim, nossa, mas tem família que não fala na escola que o filho é adotado. Verdade? Tem família que não chega na escola e não fala, né, que o filho é adotado. Por quê? Porque ele tem medo de sofrer preconceito, ele tem medo que essa criança possa vir de alguma forma, né, ser prejudicada, né? Então, algumas famílias ainda resistem em dar essa informação à escola. Enquanto grupo de apoio, né, trabalhando do lado de cá com os pais, a gente orienta para que essa informação seja dada, né? E que o professor seja informado disso, porque ninguém tem bola de cristal, né? De repente o professor tem uma atitude inadequada com o aluno adotado, mas ele não sabia que o aluno era adotado. Então, é importante que a família conte, que a família converse, né, com a escola para evitar esse tipo de situação, né, e que a gente possa, então, vir desenvolver uma atitude adotiva na escola. Você pode colocar para mim, Natasha, mais um? É uma citação essa, né, que é da Suzane Schettini, que é uma psicóloga de Recife,
ela e o seu esposo, que é o Luiz Schettini, são duas pessoas, né? Ele mais do que ela, que tem publicações, mas ela tem a tese também, hoje ela é psicóloga clínica, e eles escrevem a respeito, né? Então, o que ela chama de atitude adotiva é respeitar as diferenças e a singularidade do outro, é respeitar a sua subjetividade e seu ser, né? E quando a gente fala da adoção, a gente fala, então, que na família adotiva essa atitude vai acontecer como um fenômeno essencialmente amoroso, que é a filiação por afeto. Na verdade, é a única forma de filiação. Então, tanto a Suzana, quanto o Luiz Schettini, quanto a professora Cleide Vitor, que trabalha comigo nessa pesquisa, professora Cleide, essa sim tem um currículo bem extenso, né? Mas ela é pedagoga, né? Dentre as formações, né? Ela é pedagoga, mas ela é também psicanalista, né? E para a psicanálise, todos nós precisamos ser adotados. Então, não basta gerar. Para que um pai, uma mãe, se torne pai e mãe de verdade, estou falando de pai e mãe, né? Pela via da família de origem, da biologia, é preciso que ele adote o seu filho, ou seja, que ele cuide, que ele proteja, né, que ele eduque. Então, a adoção para a gente é isso, né? É cuidado, é afeto, é proteção, né? Então, não basta gerar, é preciso adotar. Pode colocar mais uma, por favor? Como que a gente vai falar de adoção na escola, né? Acolhendo a história adotiva da criança ou do adolescente, ao trabalhar os conteúdos curriculares, e eles começam desde a educação infantil, lá por volta dos 3, 4, 5 anos, quando a criança quer saber de onde vêm os bebês, né? E aí ela vai perguntar se ela nasceu da barriga da mãe, isso quando ela é adotada bebê, né, e ela não tem memória da sua família de origem, dos seus genitores, então ela vai perguntar para a mãe se ela nasceu da barriga, e aí eu costumo dizer que é esse o momento de dizer a barriga da mãe, né, que ela foi adotada, que ela se desenvolveu e que ela nasceu da barriga de uma outra mulher. Então, a gente começa com a verdade desde sempre, com as crianças, né? E com todo mundo, lógico, mas é nesse momento, né? É o sinal, é aquele sinal que a criança dá para a gente, né? De que é hora de falar. Lógico que ela não vai compreender totalmente nessa idade, mas ela vai crescendo com essa informação, e ela vai elaborando, e ela vai processando isso. E como que a gente faz isso, né? Para a criança pequena? Lendo e contando histórias por meio da literatura infantil. Pode colocar mais um. Eu peço para a Natasha e para a Sandra que controlem o meu tempo, por favor, que eu já não sei que horas eu comecei, nem quanto tempo eu tenho. E a minha intenção aqui é contar a história, mas também ficar aberta, né, para as perguntas que possam vir a ter. E a literatura infantil, então, né? A literatura infantil, ela vai auxiliar a criança a organizar as suas experiências de vida, a lidar com receios e alegrias, com conquistas e perdas, enfim, com sentimentos contraditórios. Então, para mim, eu penso que a literatura é um excelente recurso para a gente tratar de temas difíceis com as crianças, ou de temas que tragam dor, não só a adoção, mas como a morte, a separação dos pais, né, violência, enfim, uma série de temas que para a gente é muito complicado, né, de estar lidando, de estar falando, e que a literatura vai ser, então, esse veículo, né, que vai nos ajudar aí a falar e vai ajudar a criança a elaborar, né, essas questões no seu psíquico. Acho que pode passar. Então, as histórias literárias, fantasia, são importantes para o desenvolvimento saudável, né, do psiquismo infantil, né, como eu acabei de falar. E a literatura vai também nos ajudar, né, ela contribui para a compreensão da existência das muitas formas de ser família e que a melhor delas ainda é o afeto, né. Então, nós temos livros de literatura infantil, que vão falar das famílias adotivas, e dentro desse leque, né, de famílias adotivas, nós vamos ter as famílias constituídas por casais homoafetivos, vamos ter as famílias constituídas só pela mãe, as monoparentais, né, só pela mãe ou só pelo pai,
ou mesmo aquela criança que mora com os avós, que mora com o irmão. Então, a adoção não necessariamente é aquela que se dá legalmente, né, mas toda e qualquer forma de adoção, seja quando a adoção acontece pelo irmão ou pela avó, que legalmente essas pessoas não adotam, eles têm a guarda, né, porque tem aí já um grau de parentesco. No entanto, é a avó, né, que vai estar exercendo ali a função de mãe, ou às vezes até a função de pai, né, o contrário também pode estar acontecendo. Pode passar. Para as crianças, né, como eu falei, né, aqui já não é fácil para uma família constituída pela via adotiva, e até mesmo quem está de fora, chegar para a criança pequena e dizer, não, você não nasceu da barriga da sua mãe, você nasceu da barriga de uma outra mulher, né? Então, para chegar nesse vocabulário, né, de compreensão para a criança, a literatura vai nos ajudar muito, enquanto professores também, né? A gente tem aqui uma série de questões, né, que hoje a gente foi lapidando, né? Uma delas, eu vou trazer nos livros, né, mas já posso adiantar, que é a expressão filho do coração, né? É uma expressão muito utilizada, ele é filho do coração, né? E que para a criança da educação infantil, a gente não recomenda a expressão filho do coração, porque a criança pequena, ela pode entender que ela nasceu literalmente do órgão coração da mãe dela, né? E isso faz com que ela se veja diferente das outras crianças, né? Então, a gente precisa ter essa informação para poder lidar adequadamente com essa situação lá na escola. Ok, pode passar. Então, a adoção na literatura infantil, os autores colocam duas categorias, né? A primeira, que eles chamam de foco primário, que são aqueles livros que são escritos por pais e mães pela via adotiva. Então, os pais e mães são autores e eles escrevem os livros, né, de literatura infantil, contando sobre a sua experiência com a adoção, ou com base na sua experiência, cria uma ficção, né, uma história ali de adoção. Normalmente, essas histórias, elas trazem um vocabulário adequado para a criança e nos ajuda, né, como eu já falei. E temos também o foco secundário, né, que são os clássicos da literatura infantil e os autores profissionais, né? Então, nós temos os clássicos, né, onde nós vamos ter vários contos, né, da literatura que trazem a história de personagens, né, que não cresceram no seio da sua família de origem, da sua família biológica, né, que foram criados, educados por outros. Pode passar. O foco primário, então, como eu falei, né, que é escrito por pais, aí a gente tem um exemplo, né, o menino que não nasceu da barriga da mãe. Essa história é uma gracinha, ela tem no YouTube, se alguém tem um videozinho, depois se alguém se interessar, pode ir lá e ver, é uma graça, é uma linguagem muito acessível, e a autora coloca como é que nascem, né, vários animais, né, como é que nascem as plantas, como é que nascem os animais, então foi bem para a área da ciência, até chegar, né, na história, né, na história do menininho, que é o personagem principal, e para dizer para ele que ele nasceu de uma forma diferente, que ele não nasceu da barriga da mãe dele. Então, é bem bacana. E essas histórias, elas costumam não ter conflito, né? São histórias que vão sempre colocar a adoção num patamar mais tranquilo, né? Muito bonito, né? Tem o lado bom que nos ajuda, principalmente a trazer essa informação para a criança pequena, mas é ruim também porque ele não apresenta o conflito e acaba que não auxiliando as crianças a estar se preparando para lidar com eles no futuro, né? Porque eles existem. Pode pôr. Aí o foco secundário, né? O exemplo aí eu coloquei a imagem do patinho feio, né? Que aí a gente tem o conflito, né? Ele vai se sentir feio, ele vai se sentir diferente, né? Ao longo da história, até ele se encontrar, né? Dentro da sua beleza, né? E reconhecer que ele é diferente, mas que ele tem a sua beleza própria. Mas ele também
foi adotado, né? Porque cresceu ali junto com os outros patinhos, né? Então, e aí a gente tem a Cinderela, a Branca de Neve, né? Outros contos que vão trazer essa questão, né, do conflito. E acho que era isso que eu queria falar até aqui, em termos de conteúdo, digamos assim, de adoção e literatura infantil. Não sei como é que está o meu tempo, aí eu trouxe algumas histórias, eu coleciono, tenho muitos livros, foi muito difícil selecioná-los para trazer aqui, né? Mas selecionei alguns, e os slides, né, depois vocês vão ver lá no finalzinho também, eles foram feitos com base em 2 artigos, né? Um artigo que acabou de ser publicado pela revista Educação e Análise, que é resultado do TCC de uma aluna minha que pesquisou sobre adoção e literatura infantil. Então, o artigo está lá, né, disponível no link da revista. Depois a Natasha vai fazer o favor de colocar aí para a gente também, para que vocês, se vocês quiserem estar aprofundando, né, sobre essa temática, sobre isso que eu estou falando aqui, vocês podem acessar lá. E o outro artigo é um capítulo de livro, né, que a gente aceitou também o convite da professora Marta Furlan, que é o livro da Crite Infância, né, que está para ser publicado, né, a gente tem um capítulo lá, eu e a professora Cleide falando sobre literatura infantil e adoção. Então, quando vocês tiverem a obra em mãos, também vão poder se aprofundar um pouco mais sobre essa temática. Posso contar a história ou já acabou meu tempo? Ô, Gilmara, qual que foi o tempo que a Natasha passou para você mesmo? Natasha passou 40 minutos. Ah, então ainda você tem uns 15 minutos, pode usar. Ah, então tá bom. Então eu vou usar aí desse tempo. Você pode pôr, Natasha, a próximo slide. Então, o primeiro livro, né, que eu selecionei para falar um pouco para vocês, né, dele, é esse daí. Ele se chama Reis Procuram Príncipes, uma história de adoção. Então, assim, tem um carinho muito grande por esse livro. Esse livro, os autores são portugueses, e eu lembro que na época, eu acho que foi 2016, quando eu comecei com o projeto de extensão, tinha uma colega de departamento que estava em Portugal, e eu mandei uma mensagem para ela, compra o livro para mim, traz o livro para mim, que depois eu te reembolso, né? E ela me trouxe o livro, então, né? E então eu tenho muito carinho por ele e pelo conteúdo dele, porque ele é um livro que foi escrito por uma jornalista, a Ana, e ela conta, ela ainda estava no processo de espera pela adoção, né? E aí ela conta todo o processo de Portugal, muito parecido com o nosso processo aqui, né? Então ela conta da expectativa, do papel da vara da infância, né? Que são as fadas, que ela chama, que são as fadas madrinhas, né? As psicólogas, assistentes sociais, que vão estar cuidando dessas crianças, né? Que viviam num reino, né? Num castelo distante, né, que na verdade é a instituição de acolhimento, e que estão lá à espera dessas crianças. Então, é uma história muito rica, ela traz esse processo anterior à adoção, de uma linguagem muito poética, né, o livro é encantador, e esse casal, o rei e a rainha, então, eles adotam 2 crianças, né, uma criança da pele... A cor da pele é negra, né? Uma criança negra, a outra criança já é uma criança de outra etnia, né? Então, ela fala da construção dessa família pela via adotiva de uma forma muito linda. Então, eu gosto porque ele foi escrito por alguém que estava na espera e que teve esse cuidado, né, de dizer para a criança, quando a criança chega, né, como é que se dá esse processo de adoção, porque as crianças às vezes perguntam, né, mas precisou pagar? Né?
querem saber se se o pai precisou reembolsar algum dinheiro para poder tê-los, enfim. Então, eles não entendem direito como é que se dá isso. E aí ela faz ela conta essa história. É muito legal esse livro, Amo de Paixão, que é esse que você está vendo aí. Pode pôr mais um. Esse é também escrito por uma jornalista, a Miriam Leitão, e é da mesma época, os dois livros, é 2016, né? Esse é a Flávia, o Bolo de Chocolate, é um livro, assim, bastante aceito no universo adotivo, principalmente porque aqui vai se trabalhar bastante, até mais que adoção, a questão interracial, né? O livro é maravilhoso, né? A Flávia é negra, a mãe é branca, o preconceito duplo, né, em relação à cor e em relação à adoção, acontece logo no início da história, né, quando uma vizinha diz para a mãe que aquela criança não é filha dela, né, ela não é sua filha, né, ela não se parece em nada com você, né. E aí, eu não vou contar, né, gente, para vocês terem a oportunidade de ler a história, né, e se familiarizar aí um pouco, mas é maravilhosa a história, muito legal. Com as crianças na educação infantil dá para fazer o bolo de chocolate, enfim, dá para criar aquilo que é bem característico do professor da educação infantil, né, é uma obra muito, muito bacana que eu recomendo. Pode pôr mais um, Natasha. Esse daí é do Totipar, que é Somos um do Outro, um livro sobre adoção e famílias, né? Eu coloquei uma citação, né, do livro, que ele vai dizer assim, né? Ele vai falar sobre adoção em diferentes perspectivas, mas somos um do outro porque você precisava de alguém para dizer eu te amo e nós tínhamos amor para te dar, né? É um livro muito bacana para trabalhar com a criança pequena, de figuras gigantes, super colorido, né? As letras garrafais, e ele traz essa mensagem bem linda que é sobre a família constituída pela adoção. É da mesma coleção, nossa, eu tinha deixado eles separados aqui, e eles, achei. Não sei se vocês conseguem ver, se aparece espelhado, né? Dá sim, Gilmara, dá para ver. Dá para ver? Esse é o livro das famílias, né? Isso, esse a gente conhece bastante, né? Que é do mesmo autor, né? E ele traz aqui também a família constituída pela adoção. Esse outro também é dele, que é Tudo Bem Ser Diferente, né? Aí ele vai trazer as várias situações, né, do ser diferente aí, e uma delas é Tudo Bem Ser Adotado, né? Então é bem bacana para trabalhar com as crianças pequenas. Pode pôr mais, Natasha? O próximo, por favor. Esse livro é novo, ele é 2021, 2020. 20 ou 21, acho que ele é 20, acho que ele foi lançado... 2020, ele foi lançado no final, né, do ano passado, que é Filho é Filho. É um livro que tem feito bastante sucesso e ele é diferente dos que eu trouxe até aqui, né, que foram, exceto do Totipar, mas aqueles dois primeiros, né, que eu coloquei, escrito pela mãe, escrito pela mãe que espera o filho. Esse foi escrito por uma filha, pela via adotiva, né, a Mariana, e é um livro que tem um colorido maravilhoso, uma ilustração maravilhosa, eu falo que a textura dele é muito boa, então é um livro lindo e ele está, assim, de acordo com aquilo que a gente acredita acerca do Instituto da Adoção, né, o que é ser pai e mãe pela via adotiva. Aí tem uma página do livro, ele já começa assim, né? Mamãe, de onde vêm os bebês, que é aquela deixa, né? Que eu disse para vocês, que é quando a criança dá. Pode passar, Natasha. E aí, as autoras colocam assim, todos os bebês nascem da barriga de alguém. Alguns vão para o colo dessa mesma barriga, outros não. O importante é ter colo para todos. Tem gente que chama de filho do coração, mas eu gosto de dizer filho.
só filho. E o que mais que eu posso falar ainda do Filho é Filho? Acho que a Natasha já colocou aí no chat, tem um link da editora dessa obra, e a autora, ela faz a narração da história. É um vídeo muito lindo, se vocês tiverem a oportunidade de ver, super recomendo. Eu só não coloquei ele aqui, porque eu quis garantir a questão dos direitos autorais, né? Uma vez que fica gravado, então, mas está aí o link, vocês podem acessar, né? E ver essa história que é muito linda, é encantadora e é realista, né? Aqui nós vamos ter também uma adoção interracial, né? Uma criança negra adotada por uma mãe branca, e vamos ter também a questão da origem, que é quando o filho, né, pela via adotiva, manifesta o interesse, né, de conhecer o seu genitor, a sua genitora, a sua história, a sua origem, né? Então, o livro traz essa questão da origem, o que não vai aparecer nos livros mais antigos sobre adoção, que essa questão da origem, a questão do genitor, da genitora, pouco aparece nos livros. Os livros, né, escritos por pais, normalmente ele vai trazer a dificuldade da mulher engravidar e a possibilidade da mulher ter filhos, né, pela via adotiva. Então, são poucos que trazem a figura da genitora, né, e a figura do genitor, e que faz parte da história de vida das crianças. Então, o que a gente defende, tanto no grupo de apoio, quanto nos projetos da UEL, é que a história não se apaga, né? E a psicanálise vai dizer que essa história pode ser ressignificada, mas não apagada, né? Então, aí o respeito por essa família de origem, né, que as famílias adotivas e a própria escola e todos os envolvidos devem ter. Pode colocar o próximo. O próximo é um gato chamado Pepo. É um livro, né, que foi escrito, né, pela professora Cleide Vitor Mussini. Então, ela é a autora do livro, e ela fez o livro justamente como produto do projeto de pesquisa, né? Então, quando a gente conseguiu finalizar o projeto de pesquisa, nós tínhamos a produção dos livros de literatura infantil, que são 2, que é esse que vocês estão vendo, que é um gato chamado Pepo, e o segundo é esse aqui, que é uma história do gato Pepo. No primeiro, o gato Pepo é adotado, então ele é adotado por uma menina, né, por uma menina especial, e no segundo ele é pai por adoção, né, ele adota um rato, né. Então, assim, os livros vão ao encontro daquilo que a gente acredita, daquilo que a gente defende, né? Então, eu super indico também. Ela está com um terceiro aí, e a gente está na expectativa para que ela consiga, né, publicar, né, o livro falando sobre a adoção na escola. E nos livros da professora Cleide, ao final, ele tem essa proposta de atividade para que a criança possa continuar a história, né? Seja através da escrita, ou seja através da oralidade. E eu acho que é bacana, porque também, assim, o professor, que às vezes não sabe por onde explorar, abordar esse tema, ele consegue, pelas questões, né, trazer para o cotidiano, né, para a roda, aquela situação, né? Pode passar. Mais um. Esse eu já falei, né? Esse livro é A Vaca que Botou um Ovo. Ele não é um livro que tem no primeiro foco a adoção, né? É um livro que a professora Cleide ama de paixão. Acho que se a gente bobear, ela conta essa história em toda a roda. Toda vez que a gente vai falar de adoção, ela quer trazer A Vaca Mimosa, né? Que é um livro lindo, né? Encantador, né? E que vai trazer essa possibilidade, né? A forma, né? Como essa vaca ela se sente
ela não se sente especial, né, como as outras vacas, e aí, lá na fazenda, as galinhas encontram uma forma de deixá-la mais feliz, né, e um dia elas colocam um ovo lá, né, e ela vai achar, então, que foi ela que botou o ovo, e ela vai falar vai fazer o que a Cleide chama de uma gestação psicológica, né, então ela vai cuidar desse ovo, e esse ovo vai nascer, e para ela vai ser uma vaca, né? Então ela adota o ovo, a história é uma gracinha, é muito linda, né? Ai, vou dar um spoiler aqui, hein, gente, que no final da história, gente, o que mais me encanta é que ao invés do pintinho piar, ele vai fazer igual a vaca, ele vai fazer mu, né? Porque ele foi realmente, né, ali adotado pela vaca. Então, é muito bonitinha essa história. Tem mais algum? Ah, aqui, aí estão, né, os artigos que eu já coloquei. Eu separei mais alguns livros que não estão no slide por conta do meu tempo. Mas, olha, esse aqui é Ana Maria Machado. Não sei se vocês estão vendo. Ana Maria Machado, A Galinha que Criava um Ratinho. Tem muito na literatura, né? Animais que criam animais de outra espécie, né? E que a gente entende aí que é um processo de adoção, né? Então, que dá para você trazer e levar esse tema para a escola. Esse livro é um livro muito bacana também. Eu, inclusive, já trabalhei com uma turma de educação infantil, a convite de uma professora da educação infantil, né, quando a gente vai falar de diversidade familiar, e ele é muito legal, Ganhei uma Menina, é uma história que a adoção é contada a partir do cachorro, é o Kiwi, né, que conta a chegada da menina. Então, ele vai contando, né? Que antes era só ele e o casal, que depois chega a menina. Então, ele adotou a menina. Então, é muito bacana. E que, né, na verdade, a maioria dos casais, né? Antes de ter filhos, ou mesmo depois com filhos, hoje a gente tem o que a gente chama de família interespécie, né? Que são os animais que estão nas famílias, né? E que exige todo o cuidado, toda a atenção, né? É um tipo de adoção também, né? E quando a gente leva a adoção para as crianças, quando a gente coloca, né, principalmente na literatura infantil, que é através dos animais, elas se identificam, elas compreendem, elas curtem bastante, até por conta da característica, né, desta fase. Deixa eu mostrar mais alguns rapidinho para vocês. Esse aqui é um livro novo, que é da Alia Paulive, que é uma avó e mãe pela via adotiva, e nesse livro, ele é da Juruá, e o que ela faz é tentar, né, através do livro, fazer com que a criança entenda o que significa a expressão ser filho do coração, né, para que a criança não fique com aquela ideia de que ele é diferente do resto do mundo. Então, ela explica, né, a expressão, e para ela, né, a expressão, então, significa amor e cuidado. O que mais? Esse daqui é um livro que eu e a professora Cleide fomos presenteadas. Nós temos o projeto de extensão e tem uma aluna nossa, né, que é filha por adoção, e a mãe dela escreveu o livro, né, então ele foi lançado este ano, né, a gente participou do lançamento do livro, e aqui a mãe conta como foi, né, a gestação dela, né, a chegada dessa aluna, que hoje está com a gente no projeto de extensão, que também virou personagem, né? E é um livro, uma adoção interracial, uma adoção tardia, né? Então é bem bacana. Esse aqui chama-se Árvore Genealógica, né? Também para trabalhar a questão da árvore genealógica com a criança. É o que a gente fala sempre, eu e a professora Eliane Candotti, né, da Secretaria Municipal de Educação, acho que aluna do programa de doutorado também. A orientação sempre é trabalhar com a árvore afetiva, né?
com a árvore afetiva. Então, não necessariamente a árvore é constituída pela biologia aqui, né? Mas pela afetividade. E alguns livros sugerem, o que eu acho bacana, se a gente tiver condição de fazer isso, é ao constituir essa árvore genealógica, né, com a criança, reservar ali um espaço para o genitor e para a genitora dela, né? Porque faz parte da história de vida dela, né? Lógico que se isso for possível, né? E o último livro que eu separei, e eu não vou pegar toda a caixa, porque não dá, né? Esse eu gosto muito, mas ele foi escrito por um pai, né, que é promotor de justiça, que é o Sávio Bittencourt, também do movimento da adoção. Acho que é um livro que a gente não encontra com muita facilidade, né? Porque a editora é uma editora não tão popular assim, mas eu gosto muito dele porque ele traz, o nome do livro é, né, Nino e a Casa dos Meninos Invisíveis, e a Casa dos Meninos Invisíveis são as instituições de acolhimento, né? Aqui é o abrigo, né? E aí o Nino, então, ele vai trazer cor, né? Ele vai fazer, com o pincel dele, ele vai pintar essa instituição que era cinza, né? E as crianças, então, elas vão deixar de ser invisíveis, né? E vão passar a ter nome, né? A ter nome, a ter família, a ser aquela criança que brinca, né? Então, é uma história muito bacana que traz a realidade, né? Lógico que de uma forma lúdica aqui, né? Das crianças acolhidas, das crianças na instituição de acolhimento. Acho que era isso que eu tinha reservado para hoje. Se eu tiver mais tempo, eu pego minha caixa. Nossa, Gilmara, que delícia te ouvir. E quantos livros que nós temos para trabalhar, né? Obrigada. Tem muitos livros, sim. Muitos. Cada dia tem um novo. Cada um mais fofo que o outro. Até já abri aqui esse Ganhei uma Menina. Deve ser muito legal esse livro também, né? O cachorrinho. Eu não sei se alguém... nós estamos 3h20. Eu não sei se alguém gostaria de fazer alguma pergunta à professora Gilmara. Como a Natasha colocou, pode colocar aqui no chat. Ou, se quiser fazer a pergunta também, pode levantar a mãozinha ali e aí a gente passa a palavra. Professora Gilmara, você mostrou ali os livros, né, que a professora Cleide traz, e até aquela finalização achei importantíssima, né, porque isso, podem ser perguntas, críticas, elogios, lógicos, né, aquele final, né, aquelas questõezinhas que ela traz, nossa, olhando ali você percebe quanta coisa que dá para a gente trabalhar, né? E essa questão do colo, né, Gilmara, como que isso é importante? Então, é tudo uma questão de conhecimento, uma questão de procurar, uma questão de estar aberto a. E aí, quando você trouxe essa questão do filho do coração, nossa, eu achei assim muito legal, porque a gente fala muito, né? Principalmente quando a pessoa às vezes vem procurar, porque esse aqui é meu filho do coração, esse aqui é meu filho do coração. E realmente, né? Se você colocar na perspectiva da criança da educação infantil, ela vai se falar, ué, mas tipo, ele nasceu da barriga e eu nasci do coração. Como assim, né? Traz um conflito, na verdade, até para a criança entender isso aí, né? Processar essa situação. Que foi, na verdade, uma corrente que surgiu, né, Gilmara? A gente teve uma corrente, uma época que se trabalhou muito em cima disso com a questão da adoção, né? Falando que era para trabalhar dessa forma. Não sei se você quer falar alguma coisa sobre isso. Então, sobre a expressão, o que eu observo, né? Eu acho que ela passa também
É muito difícil, porque hoje muita gente fala, né? Muita gente fala filho do coração. Então, a gente precisa, a nossa psicóloga do Trilhas do Afeto, eu sempre cito ela também, ela diz assim, a gente precisa ter paciência quando a gente escuta algumas coisas que não condiz com o que a gente defende sobre a adoção hoje, porque é cultural, né? E se a gente sair brigando com as pessoas, ela fala, não vai sobrar muita gente. Então, a intenção é a gente dizer a forma correta, mas a gente também tem que fazer esse exercício para não ficar magoado, né? Não ficar rancoroso por conta disso, porque tem uma história. E qual é a história? Por conta do preconceito mesmo, Sandra. Até há pouco tempo, se bobear até hoje, às vezes você olha para uma família, você percebe que aquela criança é diferente dos pais, você comenta, né? Você fala, ele é adotado, mas você fala que ele é adotado num tom de voz mais baixo, né? Para não causar, assim, um impacto tão grande, né? Então, é como se fosse algo normal, né? Uma coisa, ai, coitado, né? E aí a gente defende sempre, né, que essa criança, nenhuma criança que chega pela via da adoção ou que está na instituição de acolhimento, ela merece esse sentimento de pena, né? A gente precisa se solidarizar, sim, respeitar, sim, mas espera aí, né? Passou, né? A criança já teve um tempo aí, ou terá um tempo aí para ressignificar a sua vida, e vida que segue, né? Então, é a mesma coisa a expressão, né, do filhos de criação, né, que também está na história, né? Então, hoje, antigamente era mais a questão filho de criação, hoje a gente ainda vê muito filho do coração, porque as pessoas têm medo de usar a palavra adoção, né? Então, as pessoas não se sentem à vontade, né? E aí passa por uma série de questões. Eu, por exemplo, hoje, né? Eu defendo isso, né? Eu prefiro falar que o meu filho foi adotado do que ele é adotado, né? Porque ele foi, né? Hoje ele é filho, filho é filho. E a Mariana, como é a autora, né? Ela é filha por adoção. E ela escreve o livro, e ela conta, no final desse livro, Filho é Filho, tem 2 ou 3 cartas, né? E uma é dela, né? Que ela vai dizer o enquanto incomodava, quando alguém, e ela tinha uma irmã, o casal tinha uma filha biológica, uma filha pela via adotiva. Quando alguém dizia, ela é filha do coração, a colocava numa situação de diferente, entendeu? Né? Então, quando a gente fala filha do coração, é como se fosse isso, né? Como se a pessoa fosse um filho de uma categoria diferente. E aí o ECA, ele vai colocar que a adoção, ela é irrevogável, né? Então, na história da adoção, a gente vê lá, né, que por um tempo, os filhos pela via adotiva não tinham direito à herança, por exemplo. Eles não tinham esse direito. A herança, ela só era compartilhada ali com os filhos biológicos, né? E a lei vence isso, né? Constituição e ECA vai dizer que o filho adotivo tem tanto direito quanto o filho pela via adotiva. E aí eu sempre falo, né, que vem o ônus e o bônus, o mesmo direito que eles têm à herança, eles têm a dívidas. Não há o que fazer. É mesmo, é mesmo. Não é verdade? Aí você tem o ônus e o bônus mesmo. Aí, Gilmar, eu não sei se você viu aqui no chat, ó, a Natasha colocando, é a primeira vez que estou ouvindo falar, achei incrível o que a senhora abordou, é um assunto ainda bem delicado em nossa sociedade, mas muito necessário. Parabéns. Obrigada. Uma dúvida da Kathleen. Como abordar esse tema, adoção, com crianças que foram tirados dos pais pela justiça? Então, se eles foram tirados, são poucos que são entregues. Poucos são entregues, né? Porque, por exemplo, hoje a gente tem em Londrina um projeto que se chama Entrega Legal, né? Onde a gestante ela pode decidir pela entrega desse filho antes mesmo dele nascer, né? E as razões são muitas,
né? A gente não está aqui para julgar, mas é um projeto que a gente tem muito carinho, porque daí esse bebê, quando ele nasce, ele já vai direto para uma família, né? Para uma família que está há anos. Hoje, para adotar em Londrina bebê, a espera é em torno de 6, 7 anos. Então, pensa que quando chega um bebê, né, por essa via, a alegria é muito grande e essa criança, né, vai ter ali uma segurança, uma proteção. Mas os casos de entrega são poucos. A maioria das crianças são destituídas, né, são retiradas das suas famílias de origem por medida protetiva. Então, quando isso acontece por medida protetiva. E essas crianças, elas também precisam ser preparadas para adoção, né? Então, como trabalhar, você vai trabalhar da mesma forma que a gente trabalha com a criança que já foi, com a criança que vai ser, né? Então, se puder fazer uma parceria aí com a instituição de acolhimento, com o psicólogo que acompanha essa criança, caso tenha um profissional acompanhando, ainda que não tenha um específico para aquela criança, tem os psicólogos da vara da infância e da juventude, mas a ideia é a mesma. Através da literatura, né, através da conversa, a literatura vai ajudar muito, os filmes ajudam muito, né, Sandra? Como a gente viu no trabalho da Isadora, e preparando essa criança para ganhar uma nova mãe, né, um novo pai, e quando as crianças chegam um pouco mais velhas, né, eles vivem esse conflito, então eles falam para a mãe adotiva, a minha mãe antiga, né, porque eles tiveram vivência, né, tiveram experiência com aquela genitora, né? Importante dizer, né, que para a criança, ainda que ela esteja numa situação de sofrimento, quando ela é retirada dessa família, a ideia, a referência de família é aquela, né? Então, por pior que seja a situação, a maioria delas não gostaria de ter saído de lá, né? Então, é preciso... Tem aquele filme, né, Gilmara, um filme bem novo, que eu acabei pegando assim só uns pedaços dele, não consegui ver inteiro, que fala daquelas 3 crianças que foram adotadas naquela família, sabe? Esse foi agora bem... Ai, não vou lembrar agora o nome do filme, não sei se você chegou a assistir. Estava na Netflix? Hã? Estava na Netflix o filme? Acho que era. Eu não me lembro o nome, mas eu vi que era uma situação de sofrimento, né, das crianças. Então eu falo assim, a gente tem N, igual você falou, N situações que a gente pode trabalhar também com a questão dos filmes, né? Tanto filmes levando em consideração os filmes infantis, também os filmes para trabalhar a questão da formação e a formação continuada dos professores, né? Às vezes pegando algum episódio do filme em especial, e aí nesse tem uma parte que é justamente essa. Ela lembrava da mãe, a menina mais velha, ela lembrava da mãe, e ela não aceitava ter sido tirada da mãe, sabe? E aí teve que ser feito um trabalho até ela perceber que essa família tinha acolhido ela, sabe? E ela não aceitava esse acolhimento, porque ela lembrava da mãe antiga. Então, a mãe precisou, na verdade, nessa situação, porque aí a mãe estava presa, foi toda uma situação assim. Aí a mãe deixou ela de novo. Então, ela foi deixada 2 vezes, para aí ela assumir a família, na verdade, que queria ela, sabe? Que tinha acolhido. Então realmente é um tema bem delicado, né? Como a Natasha colocou aqui, bem delicado, né? O filme que você está falando não é animação, né? Não, é filme. Eu pensei na animação, que a gente está falando aqui das crianças, mas a Daiane colocou, é De Repente Uma Família, o filme. Ele é maravilhoso. Isso mesmo, Daiane. Né? Então, é bem emocionante esse filme. E ele é baseado em fatos reais. Então, é verdade. Aparece quem não viu, vale muito a pena ver. Né? A gente
Enquanto grupo de apoio, quando ele estava no cinema, nós fomos enquanto grupo assistir o filme, vale muito a pena, a gente super recomenda. Quando eu trabalho a disciplina Escola e Adoção também na graduação, eu também uso desse filme, vale muito a pena ver, que é, de repente, uma família. Ô, Gilmara, uma última coisa aqui, a Andrea colocou, acho que você já leu, né, que ela gostou muito da temática, uma inspiração para ela, apesar dela ser recém-formada, ela não atua, mas ela achou maravilhoso essa ligação da literatura, e realmente é maravilhoso a gente poder trabalhar com as crianças a literatura de uma forma intencional e consciente, né? Porque às vezes a gente trabalha a literatura com a criança em educação infantil apenas de passatempo, que não é o caso, né? Dá para trabalhar N coisas, e aí você mostrou isso aí. Ô, Gilmara, eu dei uma caída aqui na sala, aí eu não sei se você acabou falando isso, eu perdi. Mas você não tem vontade de fazer a sua história virar um livro, não? A quem vai fazer isso é a professora Cleide Vitor. Ela vai fazer a escrita, então? Ela vai fazer, na verdade, ela já fez a escrita. Na verdade, não é a minha história pessoal, é a minha história enquanto docente da UEL, falando de escola e adoção. Que legal! Né? Vamos ver se ela consegue aí editar o livro. Me senti muito honrada. Foi muito lindo. Porque aí você na verdade, tem duas histórias, né, Gilmara? Porque você tem a da família e a da professora, né? É isso aí. Tem isso. Sim. Natasha, eu não sei se até que horas que a gente estava programado ficar. Até 15h30. Então, aí a professora Gilmara fez. Eu não sei se alguém quer fazer mais alguma colocação. A gente dá, assim, uma chance para vocês. Nós temos aqui, Gilmara, muitas alunas que são do primeiro semestre. Nossa, que bacana. Posso fazer um convite, então, para as alunas do primeiro semestre, né? Isso mesmo, Gilmara. Faça o seu merchan... Como fala? Merchan... Esqueci. Vamos aí. Eu não sei, né, se todo mundo já recebeu, enfim, né? Nós tentamos fazer aí uma divulgação, mas eu, professora Cleide, né, trabalhamos com esse tema no projeto de extensão, né? Se alguém tiver interesse, quiser participar do projeto, a princípio como ouvinte, depois como aluna colaboradora, a gente está abertos para adotá-las, né? Para acolher, para receber vocês com a gente no projeto. O projeto tem acontecido aos sábados, é mensal, os nossos encontros, e ele acontece no sábado de manhã, tá? Aí a Daniele coloca ali. Ô, Sandra, faz um favor para mim, coloca aí para mim o meu e-mail ou o meu WhatsApp, por favor. Que daí eu vou colocar, é Gilmara. Eu prefiro o Hotmail, que eu acesso mais do que o da UEL. Qual mim fica que é mesmo, Gil? É gilmaralupion, @hotmail.com. E isso é muito legal, porque, gente, nós temos aí o pessoal que às vezes não consegue participar. Aí, ó, faço projeto de extensão com a Cleide, ela é ótima, tenho gostado muito, tá? É legal. Então, faz 2 projetos com a Cleide. Faz então. dobradinha, Faz Daniele. Faz dobradinha. O de extensão também. Então, aí eu coloquei o e-mail da professora Gilmara, que aí dá para a pessoa entrar em contato. E é importante, Gilmara, porque às vezes eles não conseguem estar durante a semana nos projetos, né? É uma possibilidade aí no sábado de manhã. Nós fazemos no sábado. Legal, muito bem. Obrigada, Gilmara, por ter abrilhantado o nosso primeiro dia do ciclo de conversas. Foi maravilhoso te ouvir, foi maravilhoso poder conhecer, assim, realmente eu conheci vários livros que eu não conhecia, né, sobre essa temática, e com certeza você criou aí uma expectativa muito grande, surgirão vários TCCs,
Tomara, né, Sandra? Que tenham aí outros TCCs, né? Literatura Inesgotável, né? Esse artigo que vocês vão ver na revista, nós analisamos alguns livros, mas existem outros, né? Então, sim, dá para a gente fazer muita coisa bacana sobre esse tema. Eu só assim, só para terminar, né? Queria agradecer mais uma vez. E também dizer, né, que eu escolhi esse caminho, né? Eu quis fazer uma tarde mais lúdica, mais colorida, mais agradável, do que a gente ficar batendo na questão teórica da importância da literatura e da história, da adoção e da legislação, etc. e tal. Só para que vocês possam entender um pouquinho aí da minha escolha para estar com vocês hoje. Muito boa, Gilmara, isso, ótima gente. mesmo. Obrigada. Muito obrigada. Natasha, tem alguma coisa para nos falar? Tudo certo, só agradecer mesmo vocês. E é isso. Obrigada, então, pessoal, e até a próxima, que a Natasha já falou que vai ser dia, Natasha? Dia 26/10, 2h30, no mesmo horário. Muito bem. Obrigada, Obrigada, pessoal. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Tchau. Aí você tem que parar a gravação.